Boa noite a todos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa envolver a todos nós nesse instante. Em nome do Centro Espírita Allan Kardec, agradeço pela presença de todos e peço que se juntem a nós em oração nesse momento, fechando os nossos olhos, buscando unir os nossos pensamentos em torno da figura do Divino Mestre Jesus, que nos prometeu que onde estivessem dois ou mais reunidos em seu nome, Ele também ali estaria. Então, com certeza, o Divino Mestre se encontra aqui agora, de alguma forma. Então nós lhe rogamos, Divino Mestre, que na Tua infinita misericórdia derrame sobre nós a Tua paz, nos envolva na Tua imensa piedade e nos ajude nessa caminhada em busca da renovação de nós mesmos, procurando sempre encontrar a luz do entendimento, a força, a coragem, a sabedoria de que tanto necessitamos, Senhor, para saber aproveitar a sagrada oportunidade de estar aqui em mais uma encarnação. Por isso, Senhor, neste momento, repetiremos a oração que Tu nos ensinastes. Pedimos que a leve aos pés do nosso Pai Todo-Poderoso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis entrar em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Hoje nós temos mais uma vez a grata satisfação de receber aqui o nosso irmão Gilberto, trabalhador de muitos anos dessa casa e de várias outras casas espíritas aqui da região. Gilberto, com amplo conhecimento da doutrina, trabalhador dedicado em muitas obras, já participou e participa, assim como também de grupos de estudos, grupos mediúnicos. O Gilberto é um grande conhecedor da causa do Espiritismo e do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, vamos passar a palavra ao nosso irmão, pedindo aos benfeitores amigos que o envolvam e que o ajudem nesse momento para que ele consiga transmitir a mensagem da forma mais clara possível. Gilberto. Boa noite a todos. Que a paz de Deus esteja entre nós e que nela nós possamos permanecer. Não com ela, mas nela, para que nós façamos parte de um todo. Nós chegamos a essa casa hoje e gostaríamos de relembrar alguns fatores. Vou colocar uma experiência da minha vida, porque acho que é importante a gente, como espíritas, colocarmos também as nossas crenças, as nossas dificuldades, os nossos aprendizados. Por volta de 48 anos atrás, eu comecei a estudar no curso de psicologia e aprendendo junto aos demais colegas da classe, conheci uma moça que hoje me acompanha
há 48 anos, que é minha esposa. Nós namoramos durante 5 anos, nos casamos, e logo no começo do casamento, assim, questão de meses depois, eu tive um problema de cachumba, que na época todo mundo falava que cachumba em adulto matava, ou que aleijava, que fazia um monte de coisa. Passei lá um período de dificuldade, com um tratamento complicado, a cachumba complicou, e as coisas foram acontecendo, e nós fomos aprendendo um pouquinho com a vida. 2 anos depois, tivemos a nossa filha, hoje com 42 anos de idade, que nos trouxe 2 netos maravilhosos. E nossa filha, com 7 meses, 8 meses de idade, teve, num domingo, apareceu nas costas dela um pequeno caroço, e dali para frente foi uma jornada muito longa de um tratamento de um câncer dos piores que poderiam ser na época. Imagina hoje, aliás, naquela época, 42 anos atrás, um câncer numa criança de 7 a 8 meses. Nós tratamos dentro do possível, foi operada no hospital e fizemos tratamento. E as coisas foram acontecendo e a gente, até então, acreditávamos em Deus. Éramos de origem católica, de famílias católicas. E o tratamento chegou um momento em que o médico, que era meu amigo, solteiro ainda, ele chamou e falou: cara, procura o que você achar que resolve, porque o que a medicina podia fazer, nós fizemos. E as possibilidades são muito pequenas da gente conseguir fazer alguma coisa a mais. Passados uns dias, apareceu na minha casa uma pessoa que eu não conhecia, trazida por um parente. E essa pessoa falou: olha, eu tenho um cunhado que ele tem uma ficha para ir num tratamento médico espírita, e colocou das coisas, né, e falou: eu vim aqui conversar com você, porque se você quiser ir lá, né, conversar com esse médico lá, com esse espírita, meu cunhado se propôs a ceder a ficha. O desespero era tamanho que eu, embora não conhecesse nada, não entendesse nada, eu falei: não, tudo bem, eu quero. E fui. E lá o médico incorporado fez um desenhinho de uma criança, do esboço de uma criança, colocou um pontinho na região do ombro e falou: os médicos da Terra estão operando aqui, nesse local. Mas não é aí que o problema está. O problema está em outro lugar. Eu quero ver essa criança quando ela sair do hospital. Esse foi o início de uma luta que nós tivemos, de aprendizado, que demorou aproximadamente 1 ano e pouco de tratamento. A gente chegou um momento em que a gente ia prudente, era um médico, um médium que não era kardecista, eles se falavam espíritas, mas tinham outras tendências religiosas também juntos. Mas o que importa é a mediunidade dele, que nos auxiliou. Não importa a origem da coisa, importa que ele foi muito útil a nós. E nós passamos ali aquele momento de dificuldade. A gente ia a São Paulo, naquele tempo estava iniciando a medicina nuclear, fazíamos os exames, fazia o contraste, fazia o exame, localizavam o câncer, vamos dizer assim, na perna direita. Aí o médico pedia que a gente ficasse 72 horas para dar o tempo do contraste desaparecer e fazer novamente o exame para poder operar a perna. Nós pegávamos e vínhamos a Prudente, que esse médium era de Prudente, sem falar nada para ele, ele operava a perninha da criança, da Patrícia. E assim nós passamos 1 ano e pouco de tratamento. Indo a São Paulo, indo a Prudente, foi aquela luta, aquela coisa. E a gente foi vendo que cada vez que a gente chegava lá, que ele operava, as coisas iam mudando de lugar. Achava o problema no lado direito, ele operava, voltava lá, não estava mais, ia para o lado esquerdo, e aquilo foi uma luta. Até que chegou um dia, a gente já estava bem batalhado no trabalho, ele virou e nós fomos a São Paulo, o médico examinou e falou, deu um diagnóstico, a gente voltou para o dente, ele operou, terminou de operar, ele operava com as mãos, não usava instrumento, como o Manolo, só que a diferença de trabalho, de atendimento, o Manolo não sai sangue e não opera, e o Zezinho
saía sangue e doía muito. Quando terminou, ele deu a Patrícia para minha filha e falou: toma, mãe, pode morrer de outra coisa, do fenômeno não morre mais. Aí eu virei para ele e falei: doutor, nós estamos tratando com os médicos da Terra, nós podemos voltar a São Paulo novamente para repetir o exame? Ele falou: é bom, deve ir, principalmente porque a fé é pouca. Estávamos iniciando a nossa vida de casado, 2 anos de casado, e voltamos a São Paulo. Os médicos fizeram o contraste, passaram pelo sistema computador lá na época dos aparelhos, e quando a gente foi ver o resultado no final da tarde, o médico falou: olha, nós não entendemos o que aconteceu, nós não conseguimos encontrar nada. Nos outros exames dos outros pacientes a gente está diagnosticando e está vendo. No da Patrícia a gente não conseguiu encontrar nada. Então nós vamos pedir para vocês ficarem aqui em São Paulo 3 dias, né, para dar 72 horas, para a gente repetir o exame. Nós optamos por ficar. Ficamos. No 3º dia, quando a gente levou para o hospital, o médico virou e falou: olha, a gente queria pedir para vocês o seguinte, é uma hipótese, não é nada comprovado, nada científico, mas pode acontecer da interferência das vibrações mentais interferirem no equipamento do comportamento. Então, para que isso não ocorra, a gente queria que vocês saíssem do hospital, fossem para o shopping, para o cinema, vão passear, faz o que vocês quiserem. E só volte aqui depois das 6 horas da tarde, quando a gente terá terminado o exame. E assim nós fizemos. Fomos, saímos, voltamos ao apartamento e passamos o dia. Quando a gente chegou de tarde para pegar a Patrícia, veio o médico, terminava uma reunião, uma mesa redonda. Veio o médico e a enfermeira com a Patrícia no colo e deu para minha mulher. E o médico virou e falou: olha, nós chegamos à conclusão que nós vamos fazer uma série de quimioterapia preventiva, porque a gente não conseguiu encontrar nada. Não entendemos o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu, o aparelho não capta nada, não pega nada. Aí eu virei e falei: doutor, nós agradecemos a sua atenção, agradecemos imensamente, mas vamos considerá-la como curada. E ele disse: vocês sabem o que fazem. E nós viemos embora, e passou-se, muito tempo. Quando nós começamos os exames, que foi mandado para o Memorial nos Estados Unidos, que na época era o maior hospital do mundo em cancerologia, o resultado que eles nos haviam remetido é uma carta que dizia que estava ali o primeiro caso do mundo dos 5 piores tumores da época, então conhecidos, em um só. Então que a gente não medicasse, não fizesse nada, porque o remédio que podia agredir a uma parte do tumor poderia acelerar o outro, e que não tinha solução. Até aí as coisas aconteceram. Nós passamos, esse momento passou. 2 anos depois do nascimento da Patrícia, nasceu o Fernando, meu filho, hoje com 39 anos, que nasceu com o cordão umbilicado enrolado no pescoço. Teve mais morto do que vivo. E nós, mais uma vez, desesperados, minha mulher saiu do hospital com 3 dias do parto e ele ficou 30 dias na incubadora, e a gente levando a minha mulher todos os dias para dar o seio para que ele pudesse se alimentar, e até que saiu da incubadora. O Fernando saiu do hospital com 1,850 kg, já refeito do problema. Hoje tem 1,94 m, pesa 100 e poucos quilos. Não por ser filho, mas de uma inteligência, graças a Deus, os 2 filhos muito inteligentes. Mas a gente continuou a nossa jornada caminhando. Até então a nossa fé ainda continuava meio confusa, porque a gente não tinha muito entendimento, muita coisa. Passados uns anos, um dia, a gente dentro do elevador, minha mulher virou para mim e falou: não estou me sentindo bem. Levantou o braço, mas ela tinha essa mania de brincar, se jogar e grudar no meu pescoço. Quando ela esticou o braço, eu tirei o corpo, ela passou direto. Antes dela cair, eu agarrei. Ela estava no processo com a neurocistocercose, com 5 óvulos no cérebro.
Para quem não conhece a Nilda Suíço, é quase aquele bichinho da solitária. E aí viemos de Maringá, a gente está morando em Maringá, essa altura, viemos para Londrina e faz tomografia, e faz um monte de exame. Os médicos chegaram à conclusão que não tinha como operar. A situação era inoperável. E deram os remédios para tomar, para poder continuar vivo ali, para não ter tanto problema. E nós lembramos do Zezinho. Voltamos a esse médico. E fizemos um tratamento, a gente ia toda semana para dentro, ele foi operando, até que um dia ele deu alta. E coincidiu assim com o período em que ela tinha que voltar para repetir os exames. Voltamos a Londrina, fizeram os exames, e aí o médico, o Neuro, na época, nosso amigo também, virou, olhou o exame, olhou o outro, olhou o exame, olhou o outro, e falou: vou falar para vocês. Se eu não tivesse visto o histórico, se eu não tivesse acompanhado, eu ia achar que você não tinha nada, porque eu nunca vi os remédios fazerem um efeito tão grande e tão rápido. Não tem mais nada. Mas a gente não se tocou. Que as histórias dos chamamentos estavam vindo, né? Momento a momento, e a gente não se apercebia disso. Mas a partir daí nós começamos a trabalhar, a ajudar o Zezinho lá no centro, e lá, quando nós íamos dispostos a fazer qualquer coisa, né? Varrer o chão, atender como enfermeiro, fazer o que tivesse a ser feito. E continuamos tocando a nossa vida como católicos não praticantes. Em outras palavras, não éramos nada, porque se você não é praticante da tua religião, você não é daquela religião. Mas nós fomos vivenciando a vida e fomos aprendendo, até que quando foi em 89, a gente já estava com as crianças já grandes, eu tive uma doença chamada espondilite anquilosante. É uma doença que corrói as cartilagens, ela é progressiva e incurável. Conhece-se a causa, mas não a origem. E é uma doença que causa uma dor, uma coisa inexplicável. Para virar na cama, eu fiquei algum tempo acamado. Para virar na cama, eu levava 15 minutos. E ninguém podia relar em mim, porque a dor era extrema. Lembramos novamente do Zezinho. Voltamos com um monte de travesseiro no carro, minha mulher guiando, e fomos para o presente. E eu me tratei com ele novamente durante 2 anos. Quase 3 anos de tratamento. Até que um dia ele virou e falou: está curado, não tem mais nada. E talvez eu tenha sido o único caso do mundo que diagnosticou e curou com essa doença. A essa altura do campeonato, nós morávamos em Maringá e tínhamos por vizinho um casal que tinha o mesmo nome meu, Gilberto, e não tinham filhos. Nós fizemos amizade porque a gente morava no mesmo andar, os dois ali. E ele trabalhava no Banco do Brasil, no SESEC. Ele trabalhava à noite, ele ia para o serviço às 9 e voltava às 2, 3 horas da manhã. E a esposa dele e minha mulher fizeram amizade. Eu tinha minha empresa fora de Maringá, eu voltava para Maringá. Às vezes a gente sentava, aquele tempo gostávamos de fumar, mas a gente praticava o hábito, né, de ajudar a Souza Cruz. E ficávamos nós 3 tomando café, fumando e conversando, batendo papo furado. E a mulher dele era espírita. E ela começou a falar da doutrina para a gente de vez. Né? Cada vez falava uma coisinha e nos interessou e nos despertou a curiosidade de sabermos algumas coisas que ela falava da doutrina. E nós acabamos indo para a AMEM, em Maringá, Associação Médica Espírita de Maringá. Fomos para a AMEM, começamos a assistir palestra, começamos a ver, né, um pouco. Mas logo em seguida, pouco tempo depois, eu acabei voltando para Londrina. E voltei para Londrina sob um processo obsessivo muito grande, com muita dificuldade. E graças a Deus, eu fui parar no Zé Antônio Vieira de Paula, que foi o médico que me atendeu. Tratando com o Zé Antônio, ele fez uma programação de tantas sessões de vidas passadas.
E eu fiz o tratamento. Quando chegou na terceira, quarta sessão, a minha diferença foi tão grande de mudança, mas tão grande, que eu falei, vou dar um tempo. Parei o tratamento e falei, agora eu vou esperar, que eu quero ver se é efeito da terapia dele ou se é alguma outra coisa que aconteceu que mudou a minha situação. Na realidade era o efeito do tratamento. Estávamos trabalhando com vidas passadas. E neste momento, quando terminou, eu esperei passar-se ali talvez uns 2 meses ou um pouco mais. Quando eu senti que eu estava bem, eu falei, agora eu vou voltar e terminar o tratamento com o Zé Antônio. Voltei, sentamos, conversamos, aí ele falou, o que você quer? Eu falei, continuar o tratamento. Ele falou, que tratamento? Eu falei, o que eu estou fazendo com você. E o Zé Antônio falou, Gilberto, não tem mais nada para você fazer aqui, porque a tua queixa foi resolvida, o teu problema foi solucionado. Daqui para frente, meu irmão, você vai ter que procurar alguma coisa na área da espiritualidade que possa te ajudar. Frequenta um centro espírita, vai tomar passe, ouve palestra, faz alguma coisa. Aí eu falei, Zé, o que você sugere? Eu não conheço nenhum centro espírita. Ele falou, tem aqui em Cambé, o Allan Kardec me explicou certinho onde que era, falou que era o seu Hugo que cuidava, né? E eu comecei a frequentar o centro espírita Allan Kardec. E aí comecei a me interessar pela doutrina, comecei a estudar um pouco a doutrina, participar um pouco mais das coisas. E com o tempo, um dia estávamos eu e minha mulher saindo, o seu Hugo ficava em pé sempre ali no corredor. E a hora que eu passei, ele falou, vem cá. Aí eu fui, né? Eu e ela paramos ali conversando com ele, porque o seu Hugo era uma figura que amamos demais e que continuamos amando, logicamente. Muita paz, muita serenidade, muita harmonia. Aí ele falou, vem cá, está na hora de vocês trabalharem. Aí nós pensamos o quê? Vamos lá, eu sento, vamos fazer alguma coisa. Ele falou, vocês começam sexta-feira na nossa reunião mediúnica. Até então eu não tinha noção do que era uma reunião mediúnica. Viemos e naquele tempo o centro ainda era menor. A reunião era feita aqui na sala onde hoje é a secretaria, que são os banheiros, ali era a reunião mediúnica da época. E nós começamos a participar, a aprender um pouquinho e fomos tocando a nossa vida. Tivemos outras dificuldades ao longo do caminho. Minha mulher teve um aneurisma cerebral, teve mais para lá do que para cá novamente, e foi feita cirurgia e tratamento, e nessa época a gente já acompanhava o trabalho da Manolo. Depois disso ela teve uma trombose de aorta femoral, teve que fazer um implante enorme para poder desviar o problema dos entupimentos da veia. E quando foi em 89 eu tive um acidente. Fiquei 9 meses de cama. A essa altura do campeonato, nós participávamos daqui e com o Júpiter, que tinha se deslocado de volta para a Casa do Caminho, onde hoje é a Casa do Caminho, estava começando ali, nós estávamos participando lá e aqui. E ficamos, né? E eu fiquei aqueles 9 meses de cama. Evidentemente que a essa altura do campeonato já estávamos estudando a doutrina, já estávamos buscando aprender, participando de alguns trabalhos. Já tínhamos descoberto que o que nós estávamos passando pelos problemas dos nossos filhos, pelos nossos problemas de saúde, tem outras coisas no meio do caminho, nem vou tocar no assunto, que foram chamamentos que a gente teve para o despertar e que nós não havíamos entendido até então, que estávamos sendo chamados para que nós pudéssemos melhorar a nossa conduta mental, moral e trabalho. Precisávamos trabalhar em benefício não apenas do outro, mas em benefício primeiro nosso, porque nós tínhamos que fazer o que a doutrina nos fala, você tem que se modificar, porque se você não se modificar, nada mudará à sua volta. E aí nós descobrimos que a gente tinha que participar ativamente de alguma coisa a mais e trabalhando cada dia mais.
já estávamos trabalhando na mesa mediúnica já há alguns anos, e a gente foi aprendendo que através do estudo, através da participação, através do trabalho, a gente vai se afinizando com o nosso próprio ser. Que a gente vai descobrindo que nós somos espíritos espíritas nessa encarnação, e não foi por acaso, já estava na nossa programação. E nós não entendemos os chamamentos de Jesus e tivemos que passar por dificuldades para podermos perceber que estávamos precisando nos modificarmos, que estávamos precisando trabalhar um pouco mais, sermos úteis. E quando a gente fala dentro do Espiritismo em ser útil, não é ser útil ao próximo, não. Em primeiro lugar somos nós. Isso não é egoísmo. Isso é reequilíbrio. Isso é aprendizado. Isso é melhoramento. É entendimento. Porque se eu não conseguir me modificar em nada poderei auxiliar o outro. Porque eu não posso dar nada daquilo que eu não tenho dentro de mim. Se eu não tenho compreensão, se eu não tenho entendimento, se eu não tenho boa vontade, como que eu vou cobrar dos outros? Como que eu vou orientar os outros? E aí a gente vai descobrindo que nós somos espíritos não por acaso, mas por opção nossa. Estávamos no plano espiritual e nós concordamos em nos encontrarmos aqui, constituirmos uma família e fazermos alguma coisa para o melhoramento nosso. E a gente continua trabalhando, né? Eu frequento essa casa aí há 30 anos, mais ou menos, e a gente deve muito a essa casa. Deve muito ao seu Hugo. Seu Hugo e a mãezinha, a quem eu chamava de menina, ela sentava no fundo ali na porta. Eu sempre chamava de menina, ela falava, ô menino, eu falava, ô menina. Aquela coisa da agradabilidade, do amor. O seu Hugo, eu sempre chamei o seu Hugo de, né, na intimidade, eu chamava ele de Huguinho. E um dia ele estava em pé ali no corredor. E eu cheguei e falei, ô Huguinho. Foi logo no começo assim que eu comecei a chamar de Huguinho. Ele falou, como você me chamou? Eu achei que ele fosse me dar uma bronca. Eu falei, de Huguinho. Ele falou, sabia que só minha mãe me chamava de Huguinho? E a gente tinha uma alegria muito grande em poder viver com eles e conviver com eles. E o Diogo teve um dia, numa palestra, o Júpiter colocou uma situação que nós temos que administrar isso em nós. O Júpiter falou o seguinte, nós que tivemos o privilégio de conviver com Hugo Gonçalves, vamos poder, o dia que desencarnarmos, e lá do outro lado tiver uma reunião, um bate-papo com alguém, a gente vai poder levantar a cabeça e falar, eu fui contemporâneo de Hugo Gonçalves. Eu conheci o seu Hugo, porque evidentemente nós não vamos desencarnar e vamos para o mesmo plano que estão esses espíritos padrão Hugo Gonçalves. Eles devem estar em níveis muito mais elevados do que nós retornaremos à pátria espiritual. E nós continuamos aprendendo com Jesus, aprendendo com os ensinos do Evangelho, continuamos participando dos grupos e aprendendo, estudando. E um belo dia, eu tinha feito uma palestrinha na Casa do Caminho, aquelas coisas de iniciante. Eu estou chegando ao centro, o seu Hugo estava ali no portão. Aí a gente veio entrando junto. Quando chegou ali pelo meio do corredor, ele pegou no meu braço e falou, me leva lá em cima. Lá em cima era aqui, para sentar aqui, na cadeira dele. Aí quando chegou, ele falou, senta aí. Eu peguei e sentei na cadeira do meio. Ele virou e falou, não, senta na de lá. Eu falei, não, senhor, o senhor está confundindo. Quem vai fazer a palestra, senta lá. Quem fica no meio é quem vai fazer a prece. Ele falou, e quem você pensa que vai fazer a palestra? Eu falei, o senhor está brincando comigo. Fala, naquele tempo o Centro Espírita Allan Kardec vivia cheio. E o centro estava lotado. Eu imagino o quanto que eu devo ter gaguejado, quanta dificuldade. Mas depois a gente percebe, né, como eu percebi, todos nós que aqui passamos, percebemos que quando a gente tinha um Hugo Gonçalves sentado aqui, o chuveiro de energia, de vibração que vinha para a gente, de intuições, era muito grande. Era até difícil a gente selecionar para poder falar o que estava sentindo da espiritualidade. Então era muito fácil a gente falar com o seu Hugo do lado.
Às vezes a gente viajava um pouco junto, fomos em Vaiporã um dia, eu fui levar o seu Hugo para ele fazer uma palestra, quando chegou lá ele falou, não, fala você. Porque o seu Hugo tinha essa coisa, ele sabia o que as pessoas precisavam, ele sabia o que a gente tinha mais necessidade. Nós nos encontramos um dia em Uberaba, para aqueles que estavam lá, foi a única vez que eu fui ao centro do Chico Xavier, e foi a grande surpresa da minha vida, quando eu cheguei no centro espírita do Chico. O que a gente imagina? Não é um templo faraônico, não é uma coisa enorme, aquela coisa. O centro espírita do Chico era, acho que menos da metade do que o nosso. Um salãozinho pequeno, acanhado, mas que tinha do lado de fora umas 700 pessoas ou mais esperando para poder escutar alguma coisa. A vibração era muito grande. Nós ficamos um final de semana lá, acho que foi de sexta ou de quinta a domingo, e o seu Hugo e a mãezinha ficaram comigo porque eu ia com o carro atrás do ônibus para ela, porque ela tinha aquela dificuldade para caminhar, para subir no ônibus. Foram dias felizes que a gente teve, de oportunidade de poder conhecer, de poder ver, de conviver com esses espíritos. Isso foi passando na nossa vida e foi nos trazendo informações de que a gente tinha que cada dia mais buscar aprender um pouquinho mais. E nós que convivemos com o seu Hugo, com a dona Dulce, não podemos dizer eu não sabia, como ele nos falava, quem tinha uma semana de evangelho não pode dizer eu não sei, não tinha noção. Porque quem tem uma semana de evangelho já tem a obrigação de conhecer as suas necessidades, de perceber o que o outro tem que se modificar. Nós continuamos convivendo com eles até que eles desencarnaram e continuam convivendo conosco. E nós temos certeza disso, porque volta e meia ocorrem as comunicações que um ou outro médium traz. E a gente seguiu caminhando, fazendo o trabalho possível, e o que nós fomos vivenciando, fomos mudando, fomos modificando, mas fomos percebendo que a nossa vida melhorou muito, que as dificuldades continuam, como para todos nós, mas que são mais fáceis de resolver, porque nós começamos a aprender a encarar a onça de frente. Você tem um problema, você tem que tentar absorver o problema, resolver, solucioná-lo. Hoje estou aqui falando, e nós estamos há 1 ano e meio, um pouco mais, minha mulher diagnosticou um câncer bastante agressivo, fez a cirurgia, fez a quimioterapia, fez a rádio, está fazendo as vacinas do câncer. Estamos superando mais uma dificuldade, uma grande dificuldade, que para muita gente apavora, para muita gente assusta, mas para nós, espíritos espíritas, ao mesmo tempo que nos preocupa, também nos dá a certeza de que nós estamos passando por mais uma situação de provas, que nós estamos passando por mais um momento de oportunidade. Você não vê a doença como um câncer que mata, que cria dificuldades. Você vê como uma oportunidade de você poder aprender alguma coisa com aquilo ali. Um dia desse, ouvindo uma palestra lá no CEANE, e a pessoa usou uma frase que eu achei muito legal. Ela falou, não é o que eu aprendi com Jesus que é importante. O importante é o que Jesus me ensinou. Porque eu não aprendi tudo que ele me ensinou. Mas ele me deu aulas maravilhosas. E as que eu aprendi, eu coloco em prática. Eu busco me modificar. Não quer dizer que a gente seja melhor que ninguém, que a gente seja calmo, que você não se desequilibre, mas quer dizer que nós aprendemos que nós precisamos fazer a nossa parte. Porque em tudo, se eu não fizer a minha parte, nada terá modificado. Eu não posso querer que o outro se melhore se eu não der o exemplo. Como que eu vou cobrar do meu filho ou da minha filha uma atitude se eu não o faço? Isso me lembra, há 28 anos atrás, eu fumava 4 carteiras de cigarro por dia, eu fumava Rio Longo,
E um dia a gente estava terminando a refeição, meu filho tinha 7 anos, virou e falou: pai, fumar dá câncer. E eu, para sair da situação, porque era muito constrangedor e aquilo me incomodou, eu falei: dá. Ele virou e falou: por que você fuma? E daí eu, para sair da situação, virei e falei: vamos fazer um negócio? Quando eu fizer 45 anos, eu paro de fumar. Mas até lá, não me encha, não me incomodem, não me cobrem nada, tá bom? Nem ele, nem a minha filha tocaram no assunto mais. Eu vim aqui para o centro, naquela época, a hora que terminava os trabalhos, eu já saía do corredor aqui com o cigarro na boca. Apagado. Eu acendia depois da porta, mas eu já punha na boca aqui dentro. Eu fumava 80 cigarros por dia, o dia que eu estava calmo. O dia que eu estava tranquilo, sereno, eram 80 cigarros. Quando eu desequilibrava, aí perdi a conta. Passaram-se alguns anos. Um dia, a gente está terminando a refeição novamente, meu filho virou e falou: pai, falta menos de 2 meses para você largar de fumar. Eu falei: por que largar de fumar? Você não falou que você ia largar quando fizesse 45 anos? Aí eu lembrei da história da conversa lá de trás. E lembrei de uma passagem da minha vida muito importante, porque o meu pai, embora fosse católico, tinha uma mediunidade ostensiva muito grande. E o meu pai, ele costumava falar para a gente o seguinte: se você fizer uma nota promissória e der para a pessoa, e chegar num dia você não pagar, você pode alegar que a assinatura é falsa. A justiça vai para a justiça, vai levar alguns anos, eles vão provar que você é mentiroso, que a assinatura é sua. Mas você terá passado 5 anos, 6 anos ou mais se enganando e tentando enganar os outros. Mas a tua assinatura vai ser reconhecida como verdadeira e você vai ter que ser responsável por aquilo que está assinado. A gente não entendia muito bem essa conversa dele. Mas se você falar para alguém: eu vou fazer, eu vou pagar dia 10, não importa o que aconteça na tua vida, dia 10 cumpra a tua palavra. Porque a palavra do homem tem que valer mais que a assinatura. Quando eu falei para o meu filho que eu ia largar de fumar quando eu fizesse 45 anos, e quando ele me cobrou isso, faltando 2 meses, um pouco menos, para os 45, eu lembrei da conversa do meu pai e pensei comigo e com os meus botões: o que eu vou fazer? Mas eu não posso negar a minha palavra. Aí virei para o meu filho e falei e vou largar. Minha mulher chacoalhou a cabeça, tipo assim, falou besteira. Porque era praticamente impossível, eu não acreditava nisso, que eu ia largar, mas tinha que largar. Alguns dias eu tinha empresa em Arapongas e estava morando em Londrina. Alguns dias no meio do caminho eu abri a janela do carro, joguei o isqueiro e o maço de cigarro fora. No primeiro posto de gasolina eu parava, comprava de novo e continuava fumando. Quando eu fiz 45 anos, lembrando da história do meu pai, de que a palavra não pode ser quebrada, você tem que cumprir a sua palavra. Eu lembro que alguns amigos foram em casa, deram um oba-oba, festejaram, e foram embora, que era uma quinta-feira, um dia de semana. Eu olhei no relógio e eu tinha meu lugarzinho de fumar e ler. Eu passava o final de semana sentado naquele cantinho. Eu me recordo bem que terminamos a refeição, o pessoal saiu, eu olhei para o relógio, faltava 10 para meia-noite. E eu falei para mim: está tempo de fumar mais um. Peguei o maço de cigarro, sentei no meu cantinho ali, dei uma tragada naquele Rio Toulon, que ele quase que veio queimar o bigode. Aí eu pensei: se o outro vai ser o último, então é esse. Apaguei o cigarro, chamei a minha mulher e falei: só tira o cinzeiro sujo daqui. O maço de cigarro e o isqueiro fica até a segunda ordem. E eu levantei e fui dormir. Eu costumava acordar pelas 2 horas da manhã, fumar uns 2, 3 cigarros no quarto com o ar-condicionado ligado e continuar dormindo. No dia seguinte, eu levantei, fiz o que eu fazia de hábito, botei o roupão, fui para a cozinha, fiz o café, peguei o jornal, fui para o banheiro, fiz a barba, tomei banho e fui trabalhar.
e fiquei chato. No começo eu confesso que não ficava ninguém no pátio da empresa quando eu saí, de irritado que eu estava por causa da dependência do cigarro. Mas graças a Deus eu nunca mais fumei. Minha mulher fumou 14 anos além disso. E aí às vezes ela falava para mim, a hora que você passar, estiver voltando, passa na padaria e pega o cigarro. Eu esquecia propositadamente. Quando chegava em casa, você trouxe o cigarro? Não. Esqueci, vamos lá buscar. Aí ela ia comigo, ela descia, porque eu tinha medo de pedir um maço de cigarro e abrir e não resistir. Então eu já não comprava para não correr o risco. Estou contando isso para vocês porque são coisas pessoais que fazem com que a gente perceba que a gente tem uma coisa chamada fé e que às vezes a gente não acredita tanto na nossa fé. Quando as pessoas falam, eu não tenho fé, eu tenho pouca fé. Não, nós temos muita fé. O que nós não temos é consciência da qualidade da fé que nós possuímos. O que nós não temos às vezes é falta de vontade em administrar esse poder da fé. Então, meus irmãos, eu vim hoje aqui para agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, pela oportunidade de ter vindo para essa casa. Ter tido aqui grandes amigos, que continuam amigos até hoje, alguns já desencarnados, como desencarnou agora o Eurípides, o Geraldo Luna, que foi um grande companheiro também, e tantos outros que por aqui passaram e já se foram. Que Deus os tenha e que os ensinamentos que eles nos trouxeram, das oportunidades que nos deram, possam ser avaliados por Jesus e abençoados pelo Pai também. E que nós possamos retornar aos nossos lares conscientes de que nós temos fé. Precisamos acreditar em nós, acreditar em Deus e darmos continuidade ao processo de aprendizado. Muita paz a todos e que Jesus nos acompanhe. Precisamos agradecer o Gilberto, que fez aqui um depoimento, contando uma trajetória de fé e de bênçãos, né? Várias bênçãos recebidas. O Gilberto, não só pelas curas, né, que ele pôde receber na própria família, mas acho que o próprio fato de conhecer o Espiritismo, conhecer o seu Hugo, conhecer a Dona Dulce, todo esse trabalho que ele vem desenvolvendo há anos, isso tudo são bênçãos. Vou aproveitar que o Gilberto falou sobre isso, também vou dar um depoimento bem rápido. Em 1994 eu tinha 20 anos. Quando eu acabei de ler o livro Nosso Lar, eu parei de fumar. O livro foi o suficiente para mim entender que eu tinha que parar de fumar. Passaram-se 1 ano e meio, eu era muito novo ainda, voltei a fumar. Quando eu vim para Cambé, eu senti a necessidade, eu tinha estudado muito, eu tinha lido muito, eu tinha necessidade de voltar para o centro, voltar a trabalhar dentro de um centro espírita. Eu sentia isso, a minha consciência me cobrava. Mas na minha consciência me dizia também que eu não podia fazer isso no meu entendimento, veja que isso é particular, é meu, enquanto eu estivesse fumando e usando bebida alcoólica. Para mim, um espírita, na minha concepção, no meu entendimento, isso é particular, tá? Eu não estou julgando nem criticando ninguém. Eu não poderia voltar a trabalhar, poderia participar sim, mas não voltar a trabalhar, porque isso é um exemplo que eu acho que eu teria que dar. Só que durante vários anos, como o Gilberto relatou, todo vício é uma escravidão. Você é escravo. Se você tem um vício, você é escravo. E da nicotina, do cigarro, é uma das coisas mais terríveis que você pode enfrentar. Eu tinha tentado várias vezes. Eu dava meus isqueiros, eu dava meus maços de cigarro, e toda vez eu me perdi e voltava. Toda vez eu jogava fora essas coisas. Só que chegou um momento em que a pressão foi aumentando dentro da minha cabeça. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu quero dar esse depoimento para dizer o que eu fiz, o que deu certo, o que funcionou. Eu comecei a orar todos os dias. Primeiro que eu vinha todas as quartas-feiras aqui, nessa casa. Assistia a palestra, tomava paz. Assistia a palestra, tomava paz. Era como se talvez
uma capa de energia negativa precisasse ser retirada de cima de mim. E comecei a orar todos os dias, pedindo conscientemente para Deus me ajudar, porque eu não sabia como fazer. Falava, Senhor, eu não sei fazer, eu não tenho força, eu não sei como fazer. Todas as vezes eu falhei, várias vezes. E quando eu fiz isso, aproximadamente 1 ano e alguma coisa fazendo isso, demorou. Fazem 12 anos que, graças a Deus, eu não tenho mais esse, quase 13 anos já, 2008. Então, se a gente quiser, né, qualquer coisa que nós queiramos, e isso me deu um exemplo muito grande, qualquer coisa que nós queiramos modificar na nossa atitude pessoal, moralmente, né? Não adianta pedir dinheiro, que dinheiro é mais difícil, mas moralmente, se nós quisermos modificar e pedir conscientemente para Deus, para Jesus, a gente pode conseguir. Muito obrigado, Gilberto. Agora nós vamos convidar os passistas. E assim, com os nossos corações, com certeza harmonizados no amor de Jesus, no amor que essa casa emana, envolvidos por essa palestra que o Gilberto tão carinhosamente veio nos ofertar, colocando que às vezes as nossas dificuldades são muito pequenininhas, né, diante das dificuldades de tantas pessoas, e que temos que ser sempre muito gratos, eternamente gratos por tantas bênçãos que recebemos, principalmente por estarmos aqui nesta noite, nesse clima de paz, de fraternidade, de união, enquanto podemos presenciar aí fora tantos conflitos, tantos desentendimentos, tanto desamor. Que possamos sair então desta casa fortalecidos através dessa mensagem que o Gilberto nos deixou, de acreditarmos sim que somos seres divinos, amparados sempre, que temos um Pai amoroso, misericordioso, que nos quer ver felizes, bem, crescendo, evoluindo. Que então possamos ser gratos pelo que recebemos. E essa gratidão possa se manifestar em nós através dos nossos atos, dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Que a nossa fé saia assim fortalecida mais uma vez, acreditando que temos aquilo que necessitamos. Todos nós possamos retornar aos nossos lares envolvidos nesse amor de Jesus, nesse amor dos benfeitores espirituais que nos acompanham em nossa jornada, certos de que Deus habita em nós. Ele está sempre conosco. Basta olharmos em nosso coração e ali vamos encontrá-lo. Que Deus Pai nos abençoe a todos, que possamos retornar com muita paz aos nossos lares. Que assim seja, graças a Deus.